Boa noite, boa sexta-feira, bom dia, boa tarde, né? Às vezes tem alguém assistindo à tarde ou de dia. Quiçá, boa madrugada. Bem, meu povo, estamos aqui mais uma vez com esse propósito de estar aqui pensando alto sobre espiritualidade, sobre o quanto que, a partir do momento que a gente desenvolve a nossa o nosso conhecimento, amplia a nossa consciência a respeito da espiritualidade, o quanto que isso faz com que a gente compreenda um pouco mais a nossa vida e o quanto que isso faz com que a nossa formação, né, enquanto gente, enquanto humano, enquanto espírito, dê alguns passos, né? Oi Vera, boa noite, tudo bom? Que bom estar por aqui mais uma vez. Como é que você está? E aí essa semana que passou agora, eu encontrei com os amigos, né, com o pessoal, uma turma bacana pra caramba. A gente foi falar de serviço, nós fomos falar de projetos e tal. E tomando um café e um dos meninos falaram assim, poxa Evans, que bacana, olha, eu vi sua live lá, seu webinar, né, seu vídeo aqui no Francisco de Assis, e eu não tinha percebido sobre essa ótica que você colocou, e foi bacana e tal. E aí a gente começou a conversar sobre um monte de coisas de espiritualidade, uma conversa muito bacana. Um grande abraço aí pro Richard, pro Joxan. E a gente acabou entrando em algumas coisas que falou assim, vamos parar de conversar, porque senão a gente vai conversar de um monte de coisas e não vai falar do trabalho. Mas foi uma conversa tão gostosa que eu resolvi trazer esse assunto pra gente aqui. Isso aí, Vera, caminhando, para parar não. Também estamos aqui caminhando também. Caminhando é um bom sinal. A gente só tem que saber se está caminhando para o horizonte certo. Mas vamos lá. Ô Vera, por enquanto tá só você aqui, a turma vai chegando. Eu vou te provocar, Vera. Você sabe qual foi, da onde que veio, tá, a inspiração quando se criou a primeira cadeira na humanidade? Da onde que surgiu a ideia da primeira cadeira da humanidade? A pessoa que inventou a primeira cadeira, aonde foi que ela foi? Como é que surgiu a primeira cadeira? Você tem alguma ideia? Você que está assistindo aí. Oi, Juvenal, boa noite. Bom você estar aqui. Vou te provocar também, Juvenal. Me fala aí, você sabe da onde que surgiu a inspiração da primeira cadeira da humanidade? A pessoa que criou a primeira cadeira da humanidade, como é que foi que surgiu isso? Olha bem, imagina que a gente fosse criar a primeira cadeira da humanidade, ela existe, o primeiro lugar que ela passa a existir, tá, é na nossa ideia. Ela existe dentro da nossa cabeça, né, da nossa mente, tá certo? É lá que surge, né? Surge ali uma lembrança, algo que nos inspira na nossa mente. E aí, a partir dessa ideia que a gente tem, desse clique, né, desse eureka que a gente tem na nossa mente, é que a gente tenta tangibilizar isso nesse nosso mundo aqui, chamado de mundo material. Tá certo? Mas como que ela foi parar na nossa mente, sendo que neste mundo material jamais a gente viu uma cadeira? Jamais a gente sentou em uma cadeira, né? Então, provavelmente, tá, para isso aparecer na nossa cabeça, de alguma forma, tá, a gente foi, né, e se inspirou isso em algum lugar. E quem responde isso pra gente, tá? Eu não sou filósofo, mas eu adoro filosofia. E quem responde isso pra gente é Platão, né?
quando ele fala do mundo das ideias. Para Platão, né, existe um mundo abstrato, que é o mundo das ideias, que está aqui dentro da nossa cabeça. Naquela época ele não defendia, né, a ideia de um mundo espiritual, mas ele falava de um mundo das ideias, que era um mundo abstrato, que era como se fosse a cabeça dele e das pessoas, que era um mundo que as pessoas acessavam, tá certo? Se inspiravam nesse mundo, e a partir dessa inspiração desse mundo, as pessoas tentavam reproduzir aqui, né, no nosso dia a dia, nesse mundo material, aquilo que ela tinha de percepções desse mundo. Então, esse mundo que era acessado, Platão defendia que era o mundo das ideias, que era o mundo da perfeição. Onde lá nesse mundo tudo já existia, tudo era belo, perfeito, maravilhoso. Tá? E aí a gente, de alguma forma, acessava esse mundo perfeito, belo e maravilhoso. A gente se encantava com esse mundo e a gente, quando aqui em estado consciente, no plano material, a gente tinha uma vaga lembrança desse mundo, dessas coisas, e a gente tenta reproduzir o que a gente teve de acesso nesse mundo. Então, o que nós temos aqui no mundo material, tá, é uma cópia, uma réplica, tá, desse mundo. Mas uma réplica meio fajuta, né, que a gente ainda está em processo de evolução. Né, a gente ainda está em processo de aprimoramento. E se nós estamos em processo de aprimoramento, em processo de evolução, o que a gente produz não é algo perfeito, é algo que também merece aprimoramento, merece evolução. Isso faz sentido para vocês? Vera, Juvenal, a turma que está assistindo aí, deixa aí. Isso tem lógica para vocês? Para Platão, ele defendia que além desse mundo das ideias, onde existe a perfeição absoluta, né, onde existe a harmonia, existe o todo, este mundo do qual nós convivemos, inclusive ele conviveu quando esteve por aqui, ele defendia que era o mundo dos sentimentos, né? Que os sentimentos muitas vezes nos deixam cegar. Às vezes nós somos levados pelo sentimento e o sentimento não nos deixa perceber a verdade como ela é. E aí as coisas que a gente fala, que a gente faz e que a gente reproduz, muitas delas sofrem a interferência do sentimento e aí o sentimento deturpa a perfeição. O sentimento que é meu, né, e como eu já falei no nosso último encontro, né, um sentimento ainda muito embebido do egoísmo, né, de um olhar muito para dentro da gente, acaba não tendo a visão do todo, eu tenho somente a minha visão, tenho somente o que eu sinto, o que eu percebo, não o que o todo percebe. Então, o que eu reproduzo do mundo das ideias se dá pela interferência do meu sentimento, que, por sua vez, faz com que a reprodução não seja perfeita. Porque eu não sou perfeito, logo, se eu que estou reproduzindo com a interferência do meu sentimento, o produto que eu gero não é perfeito. Essa é a lógica. E que o contrário do sentimento é a razão. E a razão, sim, quando a gente tira o sentimento, a razão, essa sim, nos traz a verdade como ela é. Então, quando eu acesso o mundo das ideias, eu estou acessando através da razão, da plenitude do olhar. Mas quando eu reproduzo aqui, eu reproduzo com a interferência do sentimento. E aí nós temos os dois mundos de Platão. E ele defendia que, para que eu tenha o conhecimento na sua plenitude, eu preciso, através do mundo dos sentimentos, acessar o mundo das ideias através da razão. Eu tenho que deixar o sentimento do lado e acessar através da razão para que não haja uma interferência, uma sujeira na percepção do mundo das ideias.
Então, tanto que, né, depois de não sei quantos mil anos à frente, quando os espíritos, né, nos trouxeram a doutrina, né, codificaram, né, a doutrina espírita, lá está, né, que o nosso desenvolvimento moral se dá através da nossa educação, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Aprimorar a nossa moral. E isso se dá muito através do nosso estudo, da nossa razão. À medida que a gente estuda, à medida que a gente desenvolve a razão, a consciência da razão, tá? Isso amplia o meu olhar e eu consigo ter um olhar, tá? Onde tenha menor interferência do instinto, né? Que a gente já falou que o instinto lá é mais primata, mais animalesco, muitas vezes deturpa a realidade, porque eu fico ali, muitas vezes, anestesiado, envenenado pelo sentimento. Eu fico muitas vezes ludibriado pelo sentimento. Eu fico muitas vezes apagado pelo sentimento, né? Então, a gente precisa, em alguns momentos, desenvolver, em alguns momentos não, a gente precisa desenvolver a razão, tá? Para que a gente possa ter, tá, esse acesso na verdade. A Elisete está falando que o coração às vezes é traiçoeiro, né, Elisete? É mesmo, de fato. É hora que o sentimento nos trai, né? A gente mesmo nos permite nos trair, né? Então, voltando à história da cadeira, que foi o início da nossa prosa aqui, né? Aquela pessoa que criou a primeira cadeira, de alguma forma, ela se desdobrou, é o termo que a gente usa aqui no espiritismo, né? Ela provavelmente dormiu e no seu sono o espírito desdobrou, acessou um outro patamar que já estava no estado evolutivo mais avançado que o dela naquela ocasião, e ao entrar em contato com esse estado mais evolutivo, ela pôde vivenciar esses ambientes onde existiam cadeiras. E aí, quando ela retorna ao corpo carnal, tá? Ela tem uma vaga lembrança dessa experiência, que é uma experiência espiritual, né? Dentro do plano espiritual, e ela tenta traduzir isso aqui. Tá? E aí, obviamente, que no processo dela de construção da cadeira, provavelmente houve também, tá, a intuição, né, dos espíritos. Assim como acontece com a gente, né? Nós temos ali algumas situações, e aí comecem a reparar isso, de pessoas, né, que a gente nunca viu na vida, mas a gente tem aquela clara noção de que já a conhece. De onde que vem isso? De onde que vem, né, aquela pessoa que parece que você conheceu agora, mas parece que você tem uma história longa com ela? Vem justamente dessas relações espirituais que Platão fala, né, que é lá do mundo das ideias, que a gente hoje classifica isso como sendo, né, o plano espiritual. Esse plano espiritual que a gente acessa, todos nós acessamos, tá certo? É um plano onde estão os nossos guias, os nossos mentores, tá certo? E a gente tem acesso, né, a essas coisas todas. Mas, a depender da nossa frequência energética, existem vários planos espirituais. Como já diz o Cristo, existem várias moradas na casa do Pai. Quando ele fala isso, ele fala da existência de vários ambientes energéticos ou ambientes espirituais. Alguns mais evoluídos e alguns nem tanto. Então, a depender da nossa frequência, da mesma maneira que a gente acessa esse mundo mais evoluído, melhor do que o nosso, às vezes a gente também vai visitar lá uns lugares dos quais nós damos o nome de inferno.
que são lugares de dor, de sofrência. E a gente tem uma capacidade imaginativa tão grande, né? Que a gente muitas vezes a gente acaba enxergando e vendo determinadas coisas que criam em nossa mente referências visuais, tá certo? E que de fato fazem com que aquelas criaturas horrendas elas existam na nossa mente, através do nosso poder imaginativo de plasmar. E no campo da energia ou no campo da espiritualidade, tá? Muitas vezes as formas que nós vemos e nós percebemos são formas dadas através da nossa capacidade de criar ou de plasmar esses formatos. Então, muitas vezes a gente acessa lugares que têm energias mais brandas, e aí nós temos formas mais bonitas, mais belas, nós temos estruturas mais perfeitas, mas a depender também do nosso descompasso, e todos nós temos isso na vida, a gente também acessa alguns outros lugares que as formas não são tão bonitas, não são tão belas, e aí os sentimentos que predominam nesses lugares, nesse mundo, talvez não seja o mundo das ideias bonitas e lindas de Platão, mas talvez seja o mundo que a gente acaba criando por intermédio das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos sentimentos mais impuros. E aí nos vem a chamada e o puxão de orelha de Platão, que a gente precisa desenvolver a nossa razão, que a gente precisa aprimorar o nosso olhar através do conhecimento, né? E é esse um dos grandes desafios nossos ao longo da nossa jornada aqui, né? A gente aprender a dosar, né? E tomar decisões de maneira mais consciente, de maneira mais justa, de maneira mais harmônica, amorosa, sustentável, né? E justa, não na justiça dos homens, porque a justiça dos homens ela é falha, porque ela é nada menos do que uma tentativa de cópia de uma justiça do mundo das ideias ou uma justiça mais divina. A justiça dos homens ela é falha, então a gente precisa conhecer melhor, tá, o mundo das ideias. A gente precisa estudar mais sobre o plano espiritual, sobre as normas, as diretrizes, tá, as leis divinas, porque a partir do momento que a gente entende um pouco mais, através das revelações que nós temos hoje, sobre esse mundo da espiritualidade, provavelmente eu consigo ter mais elementos para poder criar aqui nesse mundo uma réplica melhor desse mundo da espiritualidade. E à medida que eu vou criando essa réplica aqui na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas relações, nas minhas estruturas, nas minhas tomadas de decisões, eu começo a fazer com que o meu mundo aqui seja próximo desse mundo das ideias da perfeição. Isso faz sentido para vocês? Será que Platão estava certo mesmo? Até porque até hoje, né, nós estudamos ele como sendo um dos pilares do nosso conhecimento, não só ele e alguns outros filósofos. Provavelmente Platão deve ter sido um espírito evoluído que lá naquela ocasião, alguns 1000 anos atrás, já vinha nos trazendo aí algumas dicas de como deve ser o nosso caminhar, né? E aí, minha gente? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido a gente estar atento e estudar mais sobre esse plano maior, entender mais essa lógica, e aí, a partir disso, tá, a gente poder trazer para cá. A Vera colocou aqui, ó, até para desenvolver a razão precisamos do sentir, não é? Do sentir bem ou do sentir mal. Com certeza, Vera. O sentimento é algo que a gente já tem em nós, a gente já herdou. O desafio
é que o conhecimento, como Platão já colocou, ele se dá através de eu ter um mundo dos sentimentos e eu desenvolver a razão para complementar esse sentimento. E aí, à medida que eu tenho essa complementação, que eu me entendo enquanto gente, que eu passo a ter uma autorreflexão, que eu passo a saber quem eu sou de verdade e da onde que vem, muitas vezes, os meus comportamentos, muitas vezes da onde que vem os meus sentimentos, de uma maneira um pouco mais racional e menos instintiva, isso faz com que a minha devolutiva, tá, ela não seja apenas uma reação. Reparem que muitas vezes, quando a gente não tem a razão e alguém provoca alguma coisa na gente, a gente age de maneira instintiva, de maneira irracional. Então, eu deixo o sentimento vir. Se alguém me provoca algo muito, muito bom, tá? Eu vou lá e devolvo, eu ajo por esse instinto. E o inverso também é verdadeiro. Se alguém provoca alguma coisa muito ruim, a minha devolutiva também, muitas vezes, não é das melhores. Mas, se eu estou calçado na razão, muitas vezes, quando alguém me traz algo muito bom, eu racionalizo para saber se de fato aquilo é verdadeiro, se não tem segundas intenções, para que eu traga uma devolutiva também tão boa quanto. E se alguém por acaso me traz algo de não sendo tão bom assim, eu racionalizo, tá? E tento imaginar da onde que originou isso, porque às vezes foi até a gente que provocou, sem mesmo a gente saber. Eu sou mestre em fazer isso. Às vezes a minha forma de expressar, a minha forma de indagar, a minha forma de colocar algumas coisas, não tem a intenção de magoar, de machucar, de acuar, mas muitas vezes a forma como assim eu faço, eu acabo provocando a outra parte e a devolutiva é agressiva. Mas quem provocou isso fui eu. A forma como eu coloquei as coisas. Porque eu fui falando de maneira instintiva e sem perceber e ter a razão de me colocar, às vezes, no lugar do outro. Então, é o conhecimento, é a gente do... E aí a gente vai trazer o conheça-te ou conheça-se a si mesmo. Né? Não é à toa que uma das grandes provocações, né, que a espiritualidade nos coloca, né, o espiritismo nos coloca, é orai e vigiai. Orai no sentido de quando a gente entra em oração, a gente consegue se conectar com a nossa parte mais divina, a gente se consegue conectar com esse plano superior mais elevado. Normalmente a gente faz isso por intermédio da oração. É um dos caminhos que a gente tem para acessar esse tipo de frequência, esse tipo de local, esse tipo de estrutura. A oração nos conecta. E a vigília, tá? Orai e vigiai. Vigiai para não nos deixar cair em tentação do sentimento, muitas vezes, que deturpa a realidade. E aí, essa vigília é a razão. Eu preciso trazer essa razão. Então eu preciso conectar a parte mais divina e trazer essa razão, né? Ô, Juvenal, faremos sim, claro, por que não? A gente... E que bom que você já está consciente desse momento e dessa fase da sua vida. Tá? Se eu pudesse dar um conselho, uma sugestão, tá? Que você encare essa situação não perguntando para você o porquê das coisas, tá, Juvenal? Mas faça uma pergunta bem no seu íntimo, para que isso está acontecendo na sua vida? Faça essa reflexão, tá, Juvenal? Para que esse momento está acontecendo na sua vida? Qual que é o aprendizado que, nesse momento, você pode tirar
Para que serve isso? Não cai uma folha sequer, tá, da árvore sem que seja com a permissão do Pai. Então, as coisas que acontecem na nossa vida existem um motivo de ser. Algumas acontecem para que nos desperte algumas coisas, algumas nos acontecem para que a gente tenha consciência de outras coisas, mas todas elas acontecem para que a gente possa demonstrar, tá, que temos a capacidade de encarar e temos a capacidade de seguir de uma maneira melhor. A devolutiva de como a gente vai fazer a respeito disso vai fazer total diferença daqui para frente. Então, vamos fazer sim uma oração aqui ao final, vamos pedir para que a espiritualidade possa iluminar os seus passos, para que os guias, os mentores, os anjos, os protetores possam de alguma forma trazer luz, trazer sabedoria, trazer serenidade às suas decisões, que traga harmonia e paz aí ao seu espaço, Juvenal, tá? E nos momentos de oração, peça isso, tá? E nos momentos de vigília, reflita para que essas coisas estão acontecendo, tá certo? Mas estamos juntos, viu, Juvenal? Tá? Eu peço às pessoas que estão presentes que façam aí um pensamento positivo aí ao Juvenal, para que ele possa achar aí as luzes e achar a harmonia, para que essa fase seja apenas uma fase, tá bom? Mas, minha gente, estamos aqui já com 26 minutos, né? A nossa proposta é ser curtinha, né? Trazer aqui alguns pensamentos para que vocês, tá? Possam refletir aí a respeito, né, das coisas da espiritualidade, do mundo da espiritualidade, e o como que esse mundo da espiritualidade, tá certo? Ela consegue, ela pode nos auxiliar, né? Tá ok? No nosso caminhar, no nosso dia a dia. Que a gente acesse, tá? Através do nosso sono, né? Que a gente possa acessar aí esse campo maior, como diz Platão, esse mundo das ideias, que a gente possa se inspirar lá e que a gente possa, aqui, no mundo dos sentimentos, que a gente possa reproduzir essas coisas boas. Tá bem? Que a gente, sempre que tiver em situação, que a gente entre em oração, que a gente acesse esse plano mais divino, que a gente busque inspiração, que a gente busque proteção, que a gente busque serenidade, luz, calma, paciência muitas vezes, né? Que nos traga aí o olhar, não da revolta, mas o olhar do aprendizado a respeito das coisas, tá bem? Vamos lá, minha gente. Desejo a vocês um grande beijo no coração, tá certo? Muita luz, muita paz, muita serenidade, tá bem? Que constantemente fiquem em vigília e que através aí da consciência e do conhecimento a gente possa nos conhecer melhor, conhecer as nossas relações e a partir daí a gente conseguir domar um pouco os sentimentos e aí domando esses sentimentos que muitas vezes nos tiram, né, do nosso caminho, a gente atinja mais um passinho no nosso aprimoramento. Um grande beijo, Elisete, Vera, Juvenal, estamos sempre aqui toda sexta-feira, assim que quiser venha, tá bem? Tati, tá bom? Maria Lúcia e todas as pessoas que por aqui passaram, um grande beijo, tá? Compartilhem aí, marquem as pessoas que de repente façam sentido esse nosso bate-papo, tá bem? E a gente se vê na próxima sexta-feira, às 8 horas. Um grande beijo para vocês e um bom final de semana. Até mais, gente. Tchau.